Oi, gente. Eu acabei de assistir a sabatina promovida pelo Pablo Marçal, em que o Guilherme Boulos esteve presente. E eu sei que nem todo mundo vai concordar com essa minha análise da sabatina, e tem aspectos da análise que muitas pessoas vão discordar, e a democracia assim é, mas, ao meu ver, Guilherme Boulos fez muito bem em ir na sabatina, mesmo que ele não ganhe. E olha que ele pode ter ganho muitos votos ao ter ido lá, pela exposição, pelas milhões de visualizações que a sabatina já teve e vai ter, né? Porque ele foi lá e ele expôs o jeito dele de pensar mais uma vez. Ele contribuiu para que as pessoas pudessem ver e desmistificar uma visão construída pela classe dominante sobre o Guilherme Boulos. Então, eu torço para que ele vire o jogo, que ele ganhe a eleição. Mas mesmo que ele não vença, ele fez uma coisa importante e eu vou explicar aqui o que ele fez. Ao ter ido, não só por mostrar coragem, mostrar que não tem medo do Pablo Marçal, isso é importante também, não correr, né? Como fez o Nunes, mas ele também foi lá e expôs as suas ideias. Ele enfrentou a visão distorcida que as pessoas têm dele. Ele respondeu, por exemplo, à questão da alta rejeição dele. E ele lembrou que sim, muita gente vê ele como um invasor, sem entender o que é que o movimento social faz de ocupação de imóveis abandonados em situação ilegal. Que muita gente vê ele como alguém que nunca trabalhou, que é uma mentira, porque ele trabalha há 20 anos como professor. Como professor, ele lembrou bem, ele pode não ter atingido a prosperidade de ter ficado rico, mas ele tem uma outra prosperidade, a prosperidade daquele que levou o conhecimento ao outro, aquele que contribuiu com o outro. Isso causa um enriquecimento que não é apenas material, mas que é um enriquecimento de saber que contribui com a vida do outro. Esse é o enriquecimento maior que Guilherme Boulos teve a oportunidade de se comunicar com milhões de pessoas. Não só milhares, milhões de pessoas. E fazer essas pessoas refletirem. Será que prosperidade, será que enriquecer, o único enriquecimento que vale é o enriquecimento de ficar rico materialmente, cheio de dinheiro? Ou o professor que trabalha, a pessoa que contribui para uma sociedade melhor, e consegue oferecer à sua família um mínimo de conforto, o básico para a sobrevivência, mas além de fazer isso, faz uma coisa que acredita e contribui com a vida do outro, essa pessoa também não é próspera, não é rica? Eu falo com boa autoridade em relação a esse assunto, porque eu escolhi ser professor. Assim como Boulos, sou filho de 2 médicos, né? Formados em medicina, embora ambos professores da Universidade Federal da Bahia, hoje aposentados, professores titulares, chegaram ao mais alto grau da universidade. E eu decidi, há muito tempo, ser professor, ser pesquisador, inclusive essa escolha de ser professor no âmbito digital, né, com meus cursos aqui na internet, também é uma escolha de ser professor e acreditar e perceber que estou contribuindo positivamente, fazem da minha vida uma vida rica. Eu não enriqueci com essa escolha de virar professor. Não me fez multimilionário, riquíssimo, nem nada. O que talvez outras profissões pudessem ter me dado, essa questão material. Mas o que me deu foi a oportunidade de fazer uma coisa que eu acredito, assim como Guilherme Boulos. Então, nesse aspecto, Boulos foi brilhante em ter aceitado, não mostrou coragem e levou as suas ideias, e levou a sua trajetória, levou a sua história de vida e desmistificou isso para milhões de pessoas. Será que é suficiente para virar o jogo na cidade de São Paulo? Não sei. Não sei se é suficiente, talvez não seja suficiente para essa eleição. Mas é um trabalho que as pessoas de esquerda precisam aproveitar essas oportunidades de exposição. Sabe por quê? Porque a exposição desse tipo nos canais da mídia corporativa vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil fazer. A mídia corporativa não está do nosso lado.
E é claro que o Pablo Marçal não está do nosso lado. Quando ele agradece a presença do Boulos, é porque ele queria também que o Ricardo Nunes viesse para falar com ele, né? Porque ele queria mostrar esse poder. Inclusive, falando sobre o Marçal, a tática dele de fazer esse convite foi para fazer uma coisa que eu chamaria de fidelização do eleitorado dele. Porque ele recebeu mais de 1 milhão de votos. E ele queria mostrar para esse eleitorado que ele estava usando esse poder, que os votos que ele recebeu, né? Ele estava usando esse poder para arguir os potenciais futuros prefeitos da cidade de São Paulo, né? O Boulos e o Nunes acabou correndo. Então, essa estratégia do Marçal, ele está tentando fidelizar votos. Mas o que o Marçal não percebe é que, ao dar espaço para uma pessoa como o Guilherme Boulos, que foi preparado, que tem a firmeza da sua trajetória e do seu caráter, ele dá a possibilidade de muitas pessoas que foram envenenados por uma ideologia que faz elas contrariarem seus interesses de classe, né? Essas pessoas perceberem que Boulos está do lado delas. Que Boulos está do lado, não só delas, mas está do lado de uma saúde pública que funciona, está do lado de uma educação pública que funciona, uma educação pública integral. Então, o Pablo Marçal não tem clareza disso, mas tentando se promover com essa sabatina, ele não só promoveu o Guilherme Boulos, ele acabou promovendo, e é importante entender isso, as ideias que o Boulos estava defendendo, porque ele acabou mostrando, não é bem um debate, nessa entrevista o Guilherme Boulos foi capaz de mostrar que o bicho-papão que a classe dominante tenta pintar o Guilherme Boulos é uma mentira. O Marçal perguntou, você é a favor do empreendedorismo? Você acha que o empreendedorismo liberta? Boulos respondeu, vou defender sim, não sou contra empreender, não. Agora, não é para todo mundo. Quem quiser empreender vai contar com ajuda. Eu vou até além. A esquerda tem que abraçar a ideia de empreendedorismo coletivo. É um passo seguinte para o campo progressista. Nós não somos contra a ideia das pessoas empreenderem, mas o empreendimento que é mais conectado com a história da esquerda é o empreendimento de cooperativas. Cooperativas, empresas cooperadas. Por que não a classe trabalhadora controlar democraticamente empresas? Por que não o Estado favorecer a multiplicação de empreendimentos criativos? E eu vou além. Sabe o que liberta o indivíduo para empreender? Garantia de direitos sociais. Direitos sociais como saúde e educação. Eu pergunto para vocês, e eu acho que essa é uma estratégia que políticos de esquerda podem e devem utilizar no futuro. O que deixa a pessoa mais livre para empreender? Um sistema que favorece planos de saúde privados, em que a pessoa só tem acesso a serviço de saúde se tiver empregado e tiver acesso, ou estiver pagando um plano de saúde privado, ou se a pessoa tiver acesso a um sistema de saúde público, que ele pode largar o emprego a qualquer momento para empreender. É lógico que um sistema como o sistema canadense, como o sistema dos países europeus ocidentais da social-democracia, dá muito mais liberdade para os indivíduos de empreender do que um sistema como o dos Estados Unidos, em que todo mundo tem que pagar plano de saúde, porque a pessoa fica presa em um emprego que não gosta, porque não quer abrir mão do seu plano de saúde. A esquerda tem que retomar o conceito da liberdade material. A ideia de que garantir direitos sociais, saúde pública, educação pública, de garantir programas sociais para dar oportunidade e para favorecer empreendimentos coletivos não é uma coisa contrária à liberdade. É aquilo que garante uma verdadeira liberdade. O capitalismo, isso é uma coisa que muita gente não diz, mas eu digo aqui no canal. O capitalismo é uma forma contemporânea e sofisticada de uma nova forma de escravidão. De uma nova forma de escravidão. Só que é uma escravidão que cria a ilusão da liberdade.
mas ela vai algemando a pessoa no emprego que ela não gosta, numa circunstância que ela não gosta, ela vai obrigando a pessoa a se vender, se sacrificar permanentemente para sobreviver. E fica presa e não pode fazer muito o que ela quer, porque tudo que ela quer fazer, ela acaba se endividando, ela acaba... É um sistema capitalista, esse sim, um sistema podre que contribui com a poluição, que contribui para destruir nossa sociedade. Esse sistema, ele precisa ser superado. E superar o sistema capitalista envolve não ser contra o empreendimento, mas ser a favor das pessoas. E ser a favor, especialmente, dos empreendimentos cooperativos, em que a classe trabalhadora, de forma coletiva, vai controlar, não exclusivamente esses empreendimentos, mas principalmente esses. Ter uma opção. Assim como Lula fala na opção e na preferência e na prioridade com relação aos mais pobres, a gente tem uma opção e uma preferência em relação aos empreendimentos cooperativos. E Boulos foi muito bem, fez muito bem em ter ido para essa sabatina, porque ele teve mais de uma hora para mostrar quem ele é para milhões de pessoas. E eu não sei se ele ganhou ali 10, 15, 20% do eleitorado do Marçal. Imagino que tenha talvez ganho 10 a 15% do eleitorado do Marçal. Talvez. Talvez não, vamos ver. Mas ele pelo menos ajudou a desconstruir parte da rejeição, parte da resistência em uma parte desse eleitorado. E é exatamente esse trabalho social de desconstruir as mentiras, de desconstruir os espantalhos construídos pela classe dominante que a esquerda precisa ocupar as redes sociais para fazer. E vocês sabem que tem um aliado nisso aqui na Nova Máquina do Tempo comigo, André Teixeira Jacobino. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Deixe sua opinião e seu comentário nos comentários. É democrático, eu sei que nem todo mundo vai concordar comigo, mas não tem problema. É muito importante a esquerda ir ocupando todas as oportunidades e os espaços, disputar eles e disputar o eleitorado. As pessoas, muitas delas que votaram no Pablo Marçal no primeiro turno, podem ser pessoas que no futuro a gente mostre e dê os argumentos, as ferramentas para se tornarem militantes de um projeto de justiça social, de oportunidade para todos. Nós podemos fazer isso. Nós podemos conquistar esses eleitores. Eu sei disso porque aqui no canal eu já recebi muitas mensagens de pessoas que se diziam liberais, se diziam de direita e disseram que abriram os olhos para uma visão mais humanística, uma visão ou social-democrata, ou do socialismo democrático, ou o libertário de esquerda. O nome, o rótulo pouco importa, mas se abrir para defender direitos sociais, para defender um sistema tributário progressivo, para defender uma ideia de sociedade que não está presa à defesa de uma hiperexploração da população. Isso é muito importante. Enfim, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.